Olá, sou Mago de Graça e aqui no meu canal você acompanha empreendedorismo sem neurose, empreendedorismo na prática, sem sopa de letrinha e sem fórmulas mágicas. É empreendedorismo na veia. Então, hoje nós vamos ver o meu ramo de negócio, coworking. Eu vou passar para vocês a evolução do coworking desde lá dos primórdios até hoje em dia e tendências de futuro. Então, assim, se você tem curiosidade para saber como é que funciona um coworking, da onde surgiu, se liga nessa aula que tem muita pesquisa, muita matéria boa que eu preparei para vocês. Então, se você está curtindo o canal, aproveita aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, ali o sininho, curte esse vídeo e compartilha ele com aquele seu amigo empreendedor que está precisando daquela força. Empreender não é fácil, principalmente no início. Então tem muita dica valiosa aqui para eles. Compartilha lá com eles. Vamos para a aula? Bom, vamos lá, vamos dar início aqui. A evolução do coworking. Vamos conversar um pouquinho aqui. Essa apresentação está baseada, logicamente, na minha empresa, no MyOffice, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem nossa timeline antes dos anos 90. Vamos pegar ali desde antes dos anos 90 até os dias atuais, tá ok? Trazendo números para vocês, muito mais aqui. Então, o que a gente tinha antes dos anos 90 ali? A gente tem relatos aí de empresas se juntando desde os anos 50, anos 40. Então, quando as indústrias começaram a se juntar, elas começaram a observar que elas tinham algumas vantagens em se juntarem, principalmente, assim, por exemplo, parques logísticos, questões, às vezes, uma grande empresa precisava ali ter seus fornecedores próximos, então ela começava a atrair esses fornecedores, a questão de logística, para poder dividir custos, né? Vamos pegar um exemplo, uma empresa que precisa escoar seus produtos. Nada melhor do que ela ter a sua empresa de logística que faça esse transporte próximo a ela, se não junto. E aí aquele todo parque industrial, questão de segurança, iluminação e tal, já fica dentro e elas dividem aquele custo. Isso é uma forma de coworking, né? Ela, no sentido literal da palavra, estão trabalhando juntas. Então, empresas com objetivos comuns se juntam para gerar uma economia naquela operação, e trabalham de forma ali segregada, porém juntas, né? Em prol de um objetivo comum. Então, isso é o que existia antes dos anos 90 ali. E existe até hoje. Até hoje as empresas fazem isso, né? E qual foi o marco ali? Em 1989, surgiu o primeiro escritório compartilhado. O sujeito pegou e falou assim, cara, por que não fazer, pegar essa lógica da indústria e trazer para o meio, vamos chamar assim, administrativo, né? E ainda assim lucrar com isso. Então essa foi a grande sacada. Ele pegou um escritório tradicional, né, vamos chamar assim, de corporativo, e começou a alugar salas para cada empresa. O que essas empresas faziam? Elas dividiam esses custos comuns de energia, de secretariado, de internet, manutenção, e quem administrava isso ganhava ali uma fração, né, um percentual por estar administrando esse espaço. Esse é o conceito do escritório compartilhado que surgiu lá em Bruxelas no ano de 89. Desde então, esse mercado vem se expandindo muito, vamos conversando aqui. Em 94, essa mesma empresa trouxe esse conceito para o Brasil, começando primeiro na América Latina, em São Paulo. A gente tem que relativizar um pouco isso, porque anos, agora 2020, a era de internet, a gente está acostumado a ver uma coisa surgindo no ano seguinte, pouquíssimo tempo depois, meses, né? Ela se espalhando pelo mundo. A gente tem que contemporizar isso aí, porque de 89 a 94 até já foi um grande salto para a época. Aí, em cerca de 5 anos, ele já está abrindo um escritório na América Latina. Para a época, isso já era um grande salto, né? E, tá ok, mas você está falando de escritório compartilhado e coworking. Coworking, Bernie DeCoven cunhou esse termo assim mesmo, conforme está escrito aí no slide, com hífen, né? Em 1999. Existiam uns hackspace na Europa. O que acontecia nesse hackspace? Você, na indústria de games, né, que já começava
já estava vindo forte ali após o lançamento do videogame, anos 90. Você tem ali um programador, você tem o cara que faz a trilha sonora, o musicista ali que faz a trilha sonora de games, você tem o designer que faz o desenho, e esses caras trabalhavam em espaços comuns, né? E um cara que fazia música, trilha sonora para um game, eventualmente fazia para outra. O cara que era design trabalhava para um, trabalhava para outro, e esse pessoal ia trabalhando em conjunto, realizando essa troca nesses espaços que eles costumavam trabalhar. Brenda Covert chamou isso de coworking. Eles estavam trabalhando juntos, fazendo uma interação entre eles, né? Porém, isso ainda não era um negócio em si. Ninguém estava rentabilizando essa troca, essa informação que eles tinham ali, né? Simplesmente eles estavam trabalhando junto e trocando, fazendo um networking entre eles e permitindo essa troca de ideias. Em 2005, Brad Newberg, em São Francisco, falou, cara, da mesma forma que lá os escritórios compartilhados surgiram em 89, falou assim, olha, tá aí uma oportunidade de negócio. Vamos montar um coworking. Reza a lenda, tá? Essa história eu ouvi, vocês disseram, fiz algumas pesquisas, também não faz muito sentido ter isso escrito em algum lugar, né? Que Brad Newberg trabalhava aquela mesma marca de escritório compartilhado que foi fundada em 89, né? E ele não estava satisfeito com a interação entre os membros. Ele fala assim, cara, cada um entra aqui, vai para sua sala e trabalha. Vários são de corporações grandes, ninguém se fala com ninguém, no máximo um oi no cafezinho, e não existe essa interação. Aquilo que o Brenda Coven tratava lá de coworking, você, cara, sozinho, trabalhando, tem que trocar uma ideia, olha, como é que está meu trabalho, o que, que você acha, tal. Não existia isso no escritório compartilhado. Era simplesmente cada um na sua salinha, imagina um hotel de empresa, sem muita interação entre os membros dessa, vamos chamar assim, comunidade, desse escritório. E Brad Newberg falou, cara, vamos mudar isso aí. E aí ele fundou o coworking, né? Fez o coworking, que era o quê? Mesas compartilhadas, nesse mesmo modelo aí que a gente vê que em 2007, a gente já nota aí que, né, aquele gap que a gente teve de 89 para 94, a gente já está nos anos 2000, de 2005, 2007, já surge o primeiro coworking no Brasil, em São Paulo, alguém trouxe essa ideia, mas era isso aí, essas mesas compartilhadas com as pessoas trabalhando, freelance, pequenas equipes, uma galera designer, pessoal de programação, pessoal de TI ali. Então, sentava o cara muito sozinho e às vezes ele fazia um trabalho para um trabalho para outro. Alguém contratava ele e ele trabalhava fazendo esse networking puro nessa mesa compartilhada, né? Isso é o coworking na essência, né? Brad Newberg teve essa ideia em 2005 e em 2007 ela começou a surgir. Porém, a gente começou a evoluir um pouco essa noção de coworking, né? Esse conceito começou ao longo do tempo, como a gente vai ver, veio mudando um pouco. Em 2008, aí só para temporizar aqui, em 2008, esse, esse casal que está aí na frente de vocês, a gente fundou o MyOffice. Como é que era o MyOffice nessa época, né? Só para a gente colocar aqui, pontuar. A gente, quando abriu em 2008, nós já ainda estávamos um pouco no conceito lá do compartilhado, né? A gente começou o MyOffice numa salinha pequenininha de 30 e poucos metros quadrados com escritório virtual. Voltado para quê? Para aquela pessoa que está em casa e não tinha, às vezes, capital, recurso para, pô, vou alugar um escritório, vou começar meu negócio aqui. A gente no início focou muito em advogado, não deu certo na época, né? Em 2008, o pessoal de advocacia, o pessoal de direito não estava ainda um pouco preparado. Vamos colocar aqui, era a época ainda do sede própria. Quem nessa época, recebeu o cartãozinho nessa época, lembra, tinha lá que a pessoa colocava sede própria, era maior orgulho, né? E o coworking era, porra, contra isso aí, né? Era o oposto do sede própria no cartãozinho, né? A ideia era a pessoa ser atendida numa sala top, no endereço de prestígio. A gente faz todo o atendimento da pessoa, né? Isso é o escritório virtual. E quando ela precisa, ela vai lá e atende o cliente dela, por uma fração do que ela teria que gastar, desembolsar para ter um escritório nesse padrão, né? Então, assim que a gente começou em 2008, né? De lá para cá, então, vejam, a gente tem escritório compartilhado, lá
criado em 89, né? A gente tem um escritório compartilhado criado lá em 89 e a gente tem em 2005 o Brad Newberg fazendo isso como um negócio, o coworking, né? E aí como é que veio essa demanda veio crescendo? Como é que veio modificando isso ao longo do tempo? O que é o coworking hoje, né? 13 anos após aí lá 2015 anos após a fundação, o coworking chegar no Brasil, o que é o coworking no dia de hoje? O que que a gente fez muita pesquisa, a gente abriu em 2008 o MyOffice como compartilhado, a gente já ouvia falar de coworking, quando o movimento crescer um pouco no Brasil aqui, a gente começou a pesquisar isso. E a gente acompanhei, pude acompanhar isso aí, eu e minha esposa, de perto essa evolução do coworking. Esse aqui é o coworking tradicional, tá? As mesas, o coworking do Brad Newberg, lá, o hub lá em São Francisco, né? Essas mesas compartilhadas, todo mundo trabalhando, trocando ideia. Ok, beleza. O que acontecia? Chegava uma pessoa e falava assim, cara, olha só, a gente está num super projeto aqui, eu, João, Maria, tal, não sei o que, a gente se juntou e a gente precisa de um espaço nosso, porque a gente vai dedicar 100% a um projeto que a gente está tocando, pegamos o sistema para fazer. Isso é coisa acontecer na prática, né? Agora nós somos 6 pessoas, né? E a gente precisa aqui de um espaço privativo para a gente. A gente tem um certo grau de sigilo e tal. E o Corvo fala assim, cara, em vez dele falar assim, não, olha, pode ir, vai procurar um escritório compartilhado, vai montar seu escritório, enfim. E o que ele fala assim, não, Fê, fica aqui comigo, deixa que eu passo um vidrinho aqui no cantinho dessa sala e você pode ficar com a sua equipe aqui. E aí foram surgindo essas demandas dentro dos próprios membros do coworking, né, dos próprios usuários. Eles tinham demanda para espaços privativos, né? E às vezes surgiam 2, 3 pessoas e falavam assim, poxa, mas você não tem espaço mais reservado? Eu não queria estar mostrando aqui meu projeto para todo mundo e tal. E aí os coworking falam, não, pode deixar comigo aqui, eu vou fechando esse canto, eu vou fechando isso. Eu fecho ali, dá uma salinha para um, para outro. E aí quando a gente tomou promoção, o que aconteceu? O coworking estava no modelo do escritório compartilhado inicial. Então, assim, o que surgiu como uma ruptura do modelo de escritório compartilhado e coworking, né? Da gente ter ali o escritório compartilhado sem networking, sem nada, e o coworking com tendo essa interação entre os membros, todo mundo junto na mesma mesa, os coworkings foram aos poucos cedendo para esse mercado, né, de escritórios privativos, que é um mercado mais lucrativo. Você tem ali um contrato maior, você tem pessoas pagando por um espaço privativo, uma empresa, entendam, ela tem um fôlego financeiro, seja porque é um projeto ou porque é uma empresa já realmente constituída, maior do que um freelance. Então, foram aos poucos cedendo para esse tipo de negócio e foram compartimentando seus espaços e acabou se aproximando muito do escritório compartilhado, né? Agora, o que realmente vai diferenciar o escritório compartilhado do coworking? O escritório compartilhado não necessariamente tem que ter interação entre os membros, né? E o coworking, de alguma forma, ele tem que ter elementos no seu espaço que propiciem essa interação. Mesmo que a pessoa esteja numa sala privativa, como essas aqui, né? Ela tem que. Capacidade, ou um happy hour por mês, um ponto de café, um debate mensal de pitch de vendas, ferramentas nem que sejam online que permitam você, poxa, eu quero contratar alguém para fazer meu site. E é muito mais fácil você contratar alguém que esteja dentro do seu próprio espaço, o seu vizinho, né? Então essa interação entre os membros caracteriza um coworking, ao contrário de um escritório compartilhado. Então essa é a grande diferenciação. Hoje em dia, até pelo termo, né, escritório compartilhado, virtual office, até pela neologismo da palavra, é muito mais fácil falar coworking, né? Então, eu lá no MyOffice, por exemplo, a gente recebe ligação hoje em dia e fala, cara, vocês são coworking? Ah, somos sim, eu preciso de sala privativa para 10 pessoas, para 20 pessoas, por 1 ano, 2 anos, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ali na frente, sobre essa evolução como está hoje em dia. Então, assim, o termo coworking, que era uma ruptura, hoje ele é o todo. O mercado hoje trata
escritórios compartilhados, escritórios flexíveis, como coworking, né? Agora, essa interação entre os membros é uma coisa que é necessária, é mandatória ali, para que realmente seja caracterizado esse espírito, né, do coworking, tem essa interação entre os membros. Apesar de ter, a pessoa tem toda a liberdade, né, o cliente, o associado, o membro do coworking, de interagir ou não, né? Isso vai da individualidade de cada um. Mas, via de regra, o ambiente tem que ser um ambiente propício a essa troca de ideias. E isso é o coworking, né? Voltando lá no nosso querido MyOffice, em 2010, a gente já estava de olho nisso aí, a gente migrou para o escritório compartilhado, né? A gente sempre ali prestando atenção no mercado, nós fizemos algumas rupturas, né? Nós abrimos eu falo um co na época, escritórios compartilhados dentro de um shopping center para facilitar nossa ideia ali. Falei, cara, não faz sentido o cara subir no escritório num prédio corporativo, ter que descer para tomar um café, e sair à rua, e a gente abriu dentro de um shopping. Lógico, não é um shopping totalmente comercial, um shopping de serviço, que a gente fala assim, né? Mas totalmente integrado. E a pessoa podia ali tomar um cafezinho, enfim, sair, voltar, tinha essa interação toda ali. E em 2013 nós entramos no mercado de coworking. E aí o mercado tradicional, como vocês podem ver nessas fotinhas aí, a, ainda em 2013 ainda tinha essa divisão, coworking e escritório compartilhado, né? Então nós abrimos um espaço coworking, com aquelas mesas compartilhadas, pessoas trabalhando, muita interação. Acabei ficando aqui, deixa eu tentar me tirar aqui da frente do... Opa, não consegui me tirar aqui. Tô tentando me tirar aqui da frente desse espacinho aqui. Bom, depois eu coloco aqui em cima de minizinha, já chamamos de camarote. É um escritório, é um mini escritóriozinho dentro do escritório compartilhado. Ele fica ali no cantinho, a pessoa tem uma privacidade de uma sala, de uma mini salinha, né? Só que ao mesmo tempo ela está interagindo com os outros membros ali, com os outros coworkers, né? Então nós chamamos isso de camarote lá no MyOffice, é uma invenção nossa, patenteada nossa. Então a pessoa fica ali, ela tem seu telefone, a pessoa precisa guardar um desktop, tem uma tela maior, permite uma certa privacidade para a pessoa, né? Então ela é que a gente chama de camarote. Em 2013, para vocês terem uma ideia dos números do mercado no Brasil, nós tínhamos 4 coworkings no Rio e 22 em São Paulo. E como é que eram esses coworkings, né? Eles eram muito coworkings que hoje a gente denomina coworking de nicho, né? Eles eram voltados para designer, eles eram voltados para programadores de TI, a gente vai falar da economia criativa, né? Nós, observando isso, nós fomos um dos primeiros coworkings a abrir, e o primeiro no Rio de Janeiro, com foco no segmento corporativo, né? A gente focou no segmento corporativo. Nos outros coworkings tinha muito sei lá, piscina, você tinha a geladeira de cerveja, então atraía um público que não era o nosso público lá do escritório compartilhado, que a gente já tinha, do nosso escritório, que a gente atendia muitas empresas. Então a gente falou, cara, vamos fazer um coworking voltado para esse público, né? Pegando esse público mais corporativo. E foi assim que a gente. Essa foi a ideia que a gente surgiu ali, do maior que a gente criou, né? E assim até hoje, esse é o nosso público, mas enfim, como a gente atende. Opa, consegui aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o camarote. Essas são nossas mini salinhas, tá? A pessoa trabalha ali, ela senta, tem o desktop dela, ela pode guardar o material, não precisa todo dia, no final do dia, tirar, colocar no locker, né? E, e recolocar no dia seguinte. Ela pode deixar o material dela ali, tem um gaveteirozinho, e tem um ramal telefônico. Então, assim, essa aí é uma transição é um meio termo entre o escritório privativo e o co 2021. Como é que nós estamos hoje em 2021? Vamos me tirar novamente lá. Hoje, em 2021, nós administramos mais de 5 mil metros quadrados. Nada mal para quem começou ali em 2008 com 30 e poucos metros, né?
Nós temos coworking propriamente dito, no varejo, atendendo diversas empresas, né? Barra da Tijuca, centro da cidade, e também nós montamos espaços para uma única empresa, né? Boutique. A gente pega, monta o espaço, a empresa vem com a demanda e ela não tem a preocupação em, em administrar o espaço. Nós fazemos isso 100% para a empresa. Nós administramos, então ela paga um boleto e ali está a conta de luz, ali está água, manutenção, está tudo aquilo. É um coworking para uma empresa só. Nós tivemos muitos espaços desse na época da Olimpíada, espaços até pequenos que depois perduraram, ficaram com a gente durante vários anos, após Copa do Mundo, na verdade começamos na Copa do Mundo, e continuaram com a gente até após a Olimpíada, e vieram até empresas sair do Brasil, ou outras crescerem tanto que justificava o espaço próprio delas, né? Mas hoje, cada vez mais, nós temos essa demanda de fazer um espaço privativo e empresas que têm essa necessidade, não querem compartilhar o espaço, ou são equipes grandes demais, que justifiquem nossa dedicação, uma equipe dedicada, dedicação plena para esse tipo de empresa, né? Então hoje nós também montamos esse espaço, fazemos com a carinha da empresa. Então vejo que os escritórios flexíveis, né, surgiram lá naquela época de compartilhados e hoje eles estão dominando o mercado, né? Vamos lá para o próximo. Como é que está hoje em dia, né? Já falamos aí um pouco do MyOffice. Como é que está o coworking no mundo? Esses aqui são os números que a gente tem desde 2015 para até hoje. A gente vê que ele cresce em média cerca de 20%, tá, ao ano. Agora, qual é um dado interessante que nós temos aqui na questão do coworking? O número de membros do coworking cresce mais do que o número de espaços de coworking. O que isso significa? Significa que os coworkings estão aumentando de espaço. O que antes a gente via lá em 2007 era um espaço para 20, 30 pessoas naquelas mesas compartilhadas. Em 2013, que nós fomos, visitamos alguns coworkings, inclusive no exterior, você tinha um espaço ali, às vezes, para 100 pessoas, já eram coworkings grandes. E hoje você tem coworkings de 300, 400 pessoas, já é um tamanho bem ok, um tamanho que nem é tão grande. Nós temos espaços de coworking com 10 mil metros quadrados, 15 mil metros quadrados. Então, os coworkings foram aumentando. Qual é a vantagem, né? Isso aí, para o operador de coworking, ele ganha em escala. Quanto maior o espaço, o custo dele não cresce proporcionalmente à metragem quadrada, né? E a capacidade de lucro, de faturamento dele aumenta à medida que ele tem mais espaço para receber clientes. E isso reflete no aumento de lucro, uma melhor margem, uma folga ali, vamos chamar assim, para o operador, e ao mesmo tempo, parte disso aí também é repassado para o cliente, para o membro, né, para o coworking, que ele tem a tendência desse custo é baixar, já que está todo mundo tendo uma economia em escala, né? Então é uma tendência. Artigos bem recentes, vamos agora contextualizar aqui, né? Estamos vivendo aí um período de meio que saída de pandemia e tal, tanto que os números de 2020 ainda estão para ser confirmados desse aumento. Os números do Brasil nem saíram, vou mostrar para vocês ali daqui a pouco, porque a preocupação em 2020 era quantos sobreviveram, como é que vocês estão, se pegou dívida e tal. Então não se mediu muito, até porque pouquíssimas pessoas usaram o escritório, né? Dentro em breve, alguns anos mais para frente, a gente vai ter um retrato mais fiel desse período que a gente está vivendo, né? Então, mas coworking é uma projeção que a gente está aqui no mercado, está sentindo que as empresas estão migrando para isso, um novo modelo, né? O Brasil é um dos países que mais cresce em números de coworking. Ele cresce muito acima da média. A gente teve ali de, de 2016 para 2017, a gente teve um aumento mais de 100%, se não me engano 110%. E aí quando fala assim, cara, agora o Brasil bombou, cresceu, já era, já achou o limite dele. De 2017 para 2018, se não me engano, cerca de 40%. Ele cresceu muito acima da média ali de 15, 20% da média mundial. E aí para cá, ok, está saturado para 2018 para 19, mais 25%. Ainda acima da média mundial. A que se deve isso, né? A
se deve principalmente pelo seguinte: você pega a relação população e números de coworkings, né, números de espaços de coworking, ainda é baixa aqui no Brasil. Então a gente tem um gap para alcançar aí Europa, Estados Unidos, né? Vamos falar aí dos países mais avançados nesse ponto. A gente tem ainda uma capacidade de absorção de novos espaços, nichos não sendo atendidos, cidades pequenas que não são atendidas, estão muito concentradas aí nos grandes centros, né? Então, assim, há espaço ainda para o Brasil crescer, sendo que o mercado mundial está em alta, o mercado de coworking ainda está crescendo. Então, a gente ainda vai ver uma expansão, está bem distante, números recentes de pesquisas com todos os donos de coworking, o sentimento é esse que ainda está muito distante de um saturamento de mercado. Para isso aqui é alguns números que eu trouxe de uma pesquisa recente lá de fora, ela foi feita pela Cushman & Wakefield, uma das maiores consultorias imobiliárias do mundo, né? Isso para vocês entenderem, assim, o que está abrangindo em espaços flexíveis, né? O que eles tratam como espaços flexíveis? Flexíveis não necessariamente são coworkings que são comercializados, né? Que alguém trabalha o coworking, como estão embutidos aí empresas que flexibilizaram seus espaços, né? Empresas que pegaram, tem sistema híbrido ou sistema sem marcação, que transformaram seus escritórios em escritórios flexíveis, né? Então a gente pega alguns grandes centros do mundo aí, por exemplo, Londres, 5% dos espaços, né, de Londres já são flexíveis, né? Em 2014 até a própria Cushman ela já estava tratando como o fim dos escritórios tradicionais, uma pesquisa baseada em Londres, né? Isso ainda não aconteceu, foi uma predição que provavelmente vai avançar bastante nos próximos anos, mas não foi tão rápido como eles previram. Mas 5% dos escritórios em Londres serem flexíveis é um número bem significativo. E aí o que vem na esteira disso aí, né? Vem na esteira, por exemplo, que a gente tem grandes cidades ali com menos de 1%, Lisboa, Roma, a gente só está falando da Europa aqui, tá? Madrid, por exemplo, é uma cidade gigantesca com cerca de 1%. Ela tem uma capacidade rápida, se ela chegar no número de Londres, de quintuplicar os seus espaços flexíveis, puxadas pelas grandes companhias que vão flexibilizar e por espaços de coworking para crescer. Tá? Não temos um número aqui, esse número relativo ao Brasil nós não temos, quantos são escritórios flexíveis, quantos não são, mas a Europa já é uma boa fotografia para a gente aí, para saber em que sentido o mercado está caminhando. E para quem fala, tudo bem, foi a pandemia que fez crescer, na pandemia vai bombar coworking e tal, eu trouxe um número muito interessante de uma pesquisa que foi feita na Espanha. Então ela pega as duas principais cidades, né, Madrid e Barcelona, e a gente pode ver ali que na 2016 a gente já teve ali um ponto de inflexão, crescendo muito o número de escritórios flexíveis. Isso, vamos lá, bem antes da pandemia, tá? Então ela cresceu forte e, na verdade, ela deu uma estabilizada no crescimento, como toda a economia mundial, né? Vamos lá, vamos contextualizar, toda a economia mundial parou em 2019, né? E muitos caíram, muitos mercados foram derrubados. Coworking se manteve inclusive com um leve crescimento e com uma expectativa altíssima de aumento nesse período aí de retomada. Então, podem observar que não é um movimento de pandemia que está impulsionando o coworking. Vamos ver como é que vai ser nos próximos meses, nos próximos anos. Talvez isso aí dê um impulso a mais, mas já era um mercado que vinha mercado novo, aquecido, que já vinha crescendo bastante antes no período pré-pandemia ali, como a gente pode observar nessas duas cidades aí, que a gente pode tomar como exemplo. Né? Agora, quais são os benefícios do coworking? Né? Cara, mas já eu tô meio perdido, legal essa história toda aí, mas quais são os benefícios? Vou citar aqui alguns. Deixa eu me tirar aqui da apresentação. Então, vou citar aqui alguns benefícios, né? Via de regra, tá? Isso não vale para todos os coworkings, enfim.
Um coworking, você não precisa de fiador. A gente sabe que aqui no Brasil, vamos tratar de Brasil, é tudo muito burocrático. Você precisa de fiador, seguro fiança, depósito calção. Via de regra, os coworkings não cobram, são contratos bem mais flexíveis. Você não fica preso ali por 36 meses, lei do inquilinato. Você tem uma previsão, poxa, mas eu tenho um projeto aqui de 1 ano, eu não sei se meu negócio vai dar certo ou não. Eu queria um negócio que eu pudesse entrar rápido e sair rápido. Então você fica preso num contrato no seu acordo que você fizer com o coworking propriamente dito, né? Você não tem investimento inicial imobiliário, em reforma, em equipamentos. Via de regra, esse é um investimento perdido, tá? Então muita gente fala, mas mobiliário e tal, experiência própria. Mobiliário depois de 3 anos, 4 anos, acreditem naquelas continhas de depreciação lá do contador. Não vale nada, é dor de cabeça, você não consegue vender, tem empresa grande que paga para desovar esse material. Então, assim, esse investimento de fundo perdido em obra, tal, você não vai ter. Você vai receber sua salinha pronta para trabalhar, né? Luz, internet, limpeza, manutenção, tudo isso aí está incluso, você não precisa se preocupar. Você vai se focar no seu core business, pagar um boleto lá para o operador do coworking e seja feliz. As despesas são compartilhadas, a gente já falou sobre isso aqui. Então, assim, você pode ter uma internet super dedicada, com redundância, 200 mega, 1 giga, e você não vai ter que pagar por isso, porque isso aí o operador está dividindo esse custo entre todos os associados ali, né? Água, café, networking à vontade, isso aí é o ponto forte, não pode faltar em qualquer coworking, né? E aí uma novidade que a gente vem muito forte agora, Anywhere Office, né? Seu escritório em qualquer lugar. Então, isso já era comum em algumas empresas lá de fora, você ter que você pagar para o seu funcionário uma verba de coworking, né? Você dá um valor para ele ali e fala, cara, procura um coworking que você vai trabalhar perto da sua casa, onde você vai mais feliz, você não vai ter esse espaço de deslocamento. Se você quiser viajar, precisar ir para outra cidade, você procura um coworking lá e trabalha lá. Então esse Anywhere Office, o coworking, ele propicia isso, né? A pessoa trabalhar de qualquer lugar. Aí eu tenho uma continha aqui que a gente faz lá no MyOffice, apresenta para os clientes que estão procurando a gente, eu vou trazer ela para vocês aqui. Mas vale a pena? Então, uma continha rápida aqui. Então, tomei como base aqui o bairro onde a gente está há mais tempo aqui, né? Na Barra de Juca. Então, um comparativo entre o escritório tradicional e um escritório inteligente, né? Um coworking, história compartilhada, história flexível, como você queira chamar. No escritório convencional você tem todos esses custos, aluguel, condomínio, IPTU. Você provavelmente terá ou não uma secretária para atender seu telefone, para te ajudar a fazer alguma coisa, para marcar reunião, enfim. Pode ter ou não mais luz, telefone, internet, limpeza, manutenção, e você chega a uma continha. E no escritório inteligente, você tem tudo isso aí num boleto só. Você começa a pagar isso aí desde, olha, eu trabalho em home office, eu só preciso de alguém para pegar meus recados, gerenciar minhas correspondências, e quando eu quiser eu marco uma reunião. Você pode começar num planinho lá de R$ 300, até ter uma sala, esse valor aí já é uma sala para 4 pessoas, por exemplo. Talvez consiga até um valor até um pouco menor que isso, seja uma sala excelente, com tudo incluído, com sala de reunião, com sala de treinamento, tudo top, por R$ 4.400. Então, via de regra, é um bom negócio, e a gente não está falando nem aqui do intangível, né? Do networking, dessa troca, dos negócios que surgem ali, para a saúde mental do colaborador. Você tem uma empresa muito pequena, de 2, 3 pessoas, se coloca no coworking, em vez dessas 2, 3 pessoas ficarem se matando ali, elas podem, né, trocar com todo mundo, ter um happy hour com mais gente, enfim. Essa saúde mental é uma coisa também muito importante que a gente não pode abrir mão, né? Eu gostaria de agradecer a todos aqui. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo no comentário, tá? Vamos trocando uma ideia. Coworking, minha paixão, eu adoro isso e discutir futuro, como é que surgiu, ideias. Nós temos também aqui o nosso projeto de franquia. Se você quiser abrir uma marca MyOffice, entre em contato com a gente. A gente tem todo esse know-how. Temos aqui
14 anos aqui de estrada, né? Então a gente está pronto para entregar a estrada pavimentadinha para você aqui e será um grande prazer, ok? E aí, o que acharam? O coworking evoluiu muito, né? Eu acho que ainda tem muito espaço para crescer e, sinceramente, eu não acho que é o fim dos escritórios comerciais tradicionais, não. Mas, assim, coworking tem muito espaço, escritórios flexíveis, então, que acho que é o novo termo da moda aí que vai surgir, que está vindo com força, vai ser, dentro em breve, a maior parte dos escritórios. Não cabe mais aquele conceito tradicional. Bom, é o que vamos ver, né? Então, se gostaram aí da matéria, dessa aula, curte o vídeo, compartilha aí com seu amigo empreendedor, aquele seu amigo que tem coworking, que está começando, que quer abrir um negócio, aquele que está preso ali no seu escritóriozinho, aproveita aí, manda esse vídeo lá para ele, tá? Curte o vídeo, se inscreva no canal que vem muita novidade, muita coisa boa que estamos preparando para vocês. Valeu, um abraço, até a próxima.